Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel. Vamos repercutir o pós-jogo. Infelizmente São Paulo acabou cedendo empate para o Corinthians no finalzinho do jogo. O jogo estava até então controlado, apesar de alguns sustos. Mas de novo, o Corinthians sendo o Corinthians, consegue fazer um gol no finalzinho, empata o jogo, onde seria a segunda vitória do São Paulo na casa dos caras. Em Itaquera, São Paulo sempre tem dificuldade, sempre acontece várias coisas bizarras, mas hoje o São Paulo perdeu para ele mesmo essa realidade e perdeu muito por conta do Hernan Crespo. É importante a gente fazer uma separação, né, de avaliar a questão do trabalho no geral, o jogo de hoje e tudo o que aconteceu no São Paulo e acontece nos últimos dias. A avaliação é do jogo de hoje, que vamos fazer aqui. Então é importante desenhar, porque às vezes muitas pessoas não entendem, tá? Eu fiz uma live assim que acabou o jogo, assim que encerrou o jogo aqui no canal. Mas é importante fazer o vídeo também, porque uma galera curte ver o vídeo e tal, quer ver um pouco mais uma opinião mais resumida, tá? Mas, cara, o jogo de hoje me chamou a atenção. Claro, o gol que sofremos, além de erros do Hernan Crespo, tá? Que vamos pontuar aqui com vocês. Mas antes, sobe o like, que é importante. A sua inscrição também ajuda muito no nosso trabalho, no nosso conteúdo. Só pegando aqui a imagem do gol, eu vou deixar até um pouco mais lento, porque pode ser que eu tome strike ou direito autoral, então eu vou ficar pausando para evitar problemas aqui com vocês na plataforma, tá? Mas essa imagem, que foi ali o momento que o Alan Franco deu bote e caiu, né? Eu vou botar um pouquinho ela e vamos pontuando aqui com vocês. Vou soltar ela um pouco. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Olha só. Alan Franco ali deu bote. Beleza. Repara, né? Vou até botar mais um pouco aqui, ó. Alan Franco dando bote. Aqui já está errado, porque o Alan Franco não seria esse jogador para dar o bote ali. Por que o Alan Franco deu bote? Porque ele errou o bote. Ele errou, né? Foi uma falha que ele cometeu. Mas não era ele para ser esse cara. Era o Pablo Maia. Onde está o Pablo Maia nessa imagem? Ele não está nessa imagem. E o Crespo, ele falou na coletiva, acompanhamos a coletiva e soltei lá no Teclas Esportes, ele falou: colocamos o Pablo Maia para preencher mais o meio de campo. Cadê o Pablo Maia na jogada? 90 minutos. Olha lá o cronômetro. 90 minutos da partida. Daí você olha para a área. Cara, tem 3 jogadores do Corinthians dentro da área. Além daquele jogador que está ali disputando a bola com o Alan Franco, né? Daí você olha ali do outro lado, né? Tirando o Alan Franco, tem 5 jogadores olhando a jogada. Estão olhando a jogada. Irmão, 90 minutos. Momento de atenção no jogo. O jogo está acabando. É hora de todo mundo jogar junto. É a hora de um correr pelo outro. O São Paulo não fez isso. E cadê o volante, o Pablo Maia? Vamos lá. Vou soltar a imagem para vocês. Aqui o Alan Franco erra o bote. Daí o Arboleda também erra, né? Erra ali. E o Pablo Maia começa a aparecer agora na imagem. Olha o Pablo Maia chegando ali atrás, ó. Do lado do árbitro ali, ó, correndo. Olha lá, ó, passou pelo árbitro agora, o Pablo Maia. A jogada rolando. Era pra ele estar nesse miolo ali, mano. Ele estava atrás do Luciano, atrás do Caleri. Onde estava o Pablo Maia na jogada, irmão? Ele entrou para fazer só essa função, fechar o meio de campo. E o Crespo teve essa leitura para arrumar isso ali no jogo, para evitar o que aconteceu. Então, um ponto positivo do Crespo aí, para a gente não falar que só critica ele. Mas, as alterações, rapaziada, ele vacilou, cara. Ele vacilou, e tem um ponto importante que eu preciso falar aqui com vocês, e eu falei na live. Não tira o Marcos Antônio, irmão. Não tira. Ele fez meio que uma troca, né? Saindo um jogador ali de meio de campo, que poderia cobrir um pouco mais à frente da defesa, pelo Pablo Maia. Não seria ideal ter os dois ali e ter tirado o Luciano para preencher com o Pablo Maia e ter ainda a ajuda do Marcos Antônio? Porque o Bobadilha, que ainda estava em campo e também olhando a jogada, né?
Olha o Bobadilha. Olha o Bobadilha ali, ó. Na frente do árbitro, do lado esquerdo ali, ó. Olha lá, lado esquerdo. Ele ficou olhando a jogada o tempo inteiro, irmão. Olha lá, ó. Ficou olhando a jogada. Olha lá, ó. Andando, ó. Olha que bizarro. Então, outro que também, às vezes, joga com uma preguiça. Um cara de triste, né? De tristeza. Cara, é bizarro, cara. É bizarro. Tem que morder, irmão. Jogador que joga nessa função do meio de campo, nessa zona, tem que morder. Ainda mais contra o Corinthians em Itaquera. Ainda mais lá dentro. E, mais uma vez, tivemos uma arbitragem tendenciosa, apesar que a arbitragem não tem culpa nenhuma do resultado, mas foi tendenciosa já logo no início do primeiro tempo ali, já uma falta do Wendel que amarelou o jogador do São Paulo. Mas enfim, né? Precisamos falar de um outro ponto importante, irmão. O Luciano, por volta de 20 minutos, por aí, mais ou menos, na transmissão foi citado. O Luciano não quer sair. Pode ser que nesse momento, eu não sei, ninguém perguntou na coletiva, eu não prestei atenção, se por acaso foi dito. A gente não sabe se o Crespo iria tirar o Luciano naquele momento. Mas na transmissão foi dito. Se a transmissão comentou, é porque alguma coisa estava acontecendo para cogitar a saída dele, que por sinal não estava jogando nada. O Luciano falou que não queria sair. Repórter da TNT falou: ó, o Luciano disse que não quer sair. O que o Luciano jogou, cara? O Luciano não jogou absolutamente nada, o jogo inteiro. Não jogou nada. Mas ele falou que não queria sair do jogo. Quem que é o treinador, irmão? Quem que avalia? Quem que tem a leitura do jogo? Quem que vê quem está jogando bem e quem está jogando mal? É o treinador. Então, Crespo, se você se sujeitou a isso, você está muito errado, cara. Você não pode se rebaixar para ninguém. Você é o comandante. Você é o treinador. Todo mundo viu que hoje foi uma partida ridícula do Luciano. E sabe por que ele quis ficar no jogo? Porque ele estava jogando contra o Corinthians e contra o Corinthians ele quer dar o show dele. Ele quer dar o espetáculo dele. Ele quer fazer gol, chutar a bandeirinha para provocar a torcida do Corinthians. Ele não está pensando se o São Paulo vai ganhar ou não. Ele quer fazer o show dele. Vamos ser sinceros aqui, mano. Para um jogador chegar e falar, eu não quero sair, cara, ele tá pensando no dele primeiro. Não nisso aqui, ó, no clube. Não nisso. Então, não se sujeite, ô Crespo, a opinião e decisão de jogador. Você que manda, cara. Você que manda. Se você tivesse tirado o Luciano do jogo, que por sinal ficou até o final, o resultado talvez seria diferente. Se você tivesse tirado o Luciano e colocado o Pablo Maia, você ainda iria ter o Marcos Antônio, porque ele certamente iria morder ali, porque ele não desiste de jogada, ele está sempre atento, ele iria ajudar na marcação, coisa que o senhor Pablo Maia não fez. E que partida pífia do Ferreirinha também. Outra partida ridícula dele. Joga quando quer, engana a torcida de vez em quando aí com drible e tal. Engana. É o cara que era para segurar a bola, conduzir a bola e ir para 1 contra 1, não fez absolutamente nada. Mas eu preciso voltar na questão do Luciano, mano. Não se sujeite, mano. Não abaixe a cabeça para esse tipo de situação. E se eu tirar o Luciano ele vai ficar triste, vai ficar puto, dá chilique, não interessa. Se ele fizer isso, você fala com o diretor de futebol e no próximo jogo você coloca ele no banco. Porque quando acontece esse tipo de coisa, que o jogador fala que não quer sair do jogo, é porque a gente já imagina que a torcida já tem indícios disso, de que ele manda no time. Apesar que quando ele dá entrevista em direto, ele fala que não. Mas isso não é querer mandar no time, rapaziada. O cara durante um jogo fala que não quer sair da partida. Não, eu não quero sair do jogo. Isso não é querer mandar. Como que fica o clima nisso aí, o ambiente? Daí vai, tira o cara da chilique e depois sai treta e tal. Como que fica o clima depois? Ele não estava jogando nada. Se ele estivesse jogando alguma coisa, beleza, irmão.
Beleza. Mas não era o caso. Não estava jogando nada. Crespo demorou para mexer, irmão. Foi alterar somente aos 30 do segundo tempo, cara. O Tapia não estava aguentando mais. Teve um contra-ataque para o São Paulo. Que se talvez tivesse o Luca no lugar dele, ou até o Caleri antes, ele poderia até ganhar na velocidade, saiu uma jogada mais perigosa para o São Paulo. Demorou demais. O Lucas não jogou nada, você demorou para mexer. Esperou 30 minutos. Lucas, Luciano, não jogaram nada hoje. Daí entra Tapia no jogo, entra Cedric, entra Pablo Maia. Você mantém Luciano cansado, pesado e em outra função no jogo e fica olhando, igual eu mandei para vocês na hora da marcação, fica olhando a jogada. E ainda tem Caleri e o Ferreirinha também, né, desinteressado no jogo, além do Bobadilha, outro que estava no mundo da lua na jogada. Olha como que o São Paulo estava pesado, Crespo, nesse final de jogo. Com Bobadilha, repito, Bobadilha, Pablo Maia, Luciano cansado, Cedric Soares, Caleri. Olha a quantidade de jogadores que estavam cansados no jogo. Sem vida, lento, sem pegada. Você tinha opções melhores, você poderia ter mantido o Marcos Antônio no jogo. Mesmo cansado, ele iria cobrir isso aí, cara. Ele iria cobrir. Esse gol foi uma vergonha. Foi uma vergonha. A culpa foi sua pelas suas escolhas de hoje. A culpa foi sua. Eu não consigo ver um outro culpado. Hoje foi você. Esse é o pós-jogo. Tamo junto.